Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, se cuidando aí, cuidando dos seus familiares e que possamos estar juntos em breve. Hoje preparei uma aula para vocês, uma videoaula para vocês. Espero que essa videoaula possa contribuir um pouquinho com algumas informações. Após essa videoaula, possivelmente nós faremos uma atividade sobre esse assunto. Um grande abraço e até mais. Hoje vamos aqui fazer uma aula sobre o saneamento básico. Talvez vocês já conheçam bastante informações aí sobre o que é o saneamento básico. Alguns talvez um pouco menos. Bom, o que vem a ser o saneamento básico, né? O saneamento básico ele é um serviço que ele cuida de 4 coisas praticamente. Ele cuida da questão do tratamento e distribuição de água potável. Ele trata da coleta e tratamento do esgoto. Trata também da drenagem de toda a água de chuva das regiões urbanas e trata também da questão da coleta de resíduos sólidos, ou seja, todo tipo de lixo que a sociedade produz. Então, isso é o saneamento básico, esses 4 serviços aí, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, o primeiro deles é o tratamento da água. É muito importante que nós todos os seres humanos, todas as pessoas, independente de onde elas vivam, elas tenham acesso à água potável. Mas nós sabemos que infelizmente não acontece dessa forma. Nem todo mundo consegue ter acesso a uma água de qualidade para se beber, para produzir seus alimentos, enfim, cozinhar, tomar banho, né? E isso faz parte do serviço de saneamento básico. Geralmente os estados e municípios têm empresas que cuidam, realizam esse trabalho de saneamento básico, tanto do tratamento da água, do esgoto, assim como todos os serviços de saneamento básico, geralmente prestado por alguma empresa contratada aí pelos nossos governantes, pelos governos estaduais e também municipais. Então, a água deveria todos nós termos acesso ao tratamento da água. Infelizmente, nem todos têm. O que vocês estão vendo essa imagem abaixo aí, bem embaixo, é uma unidade de tratamento de água, se não me engano, esse fica na zona oeste aqui de São Paulo, ele é da Sabesp. O que significa o nome Sabesp? Muitos de vocês escutam, né? Desde criança aí o nome Sabesp. Sabesp significa Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Então, aqui no Estado de São Paulo, nós temos aí a Sabesp, uma empresa que cuida da água, tá? Porém, alguns municípios podem ter uma empresa que presta esse serviço. Então, algumas empresas menores aí que prestam serviço, então o tratamento de água sendo feito aí uma empresa paralela, né? Uma empresa conveniada à Sabesp, por exemplo. O que vem a ser o tratamento da água? A água de chuvas, né, que vão parar em lagos, represas aí, elas acabam sendo destinadas a uma estação de tratamento. Nessa unidade de estação de tratamento, então ela recebe ali alguns produtos químicos, alguns elementos, ela fica ali num período num tanque, para que a sujeira desça e fique em suspensão a água, né, o tanque de flotação, depois ela vai passando por um tanque de adicionamento de produto químico, cloro, flúor, entre outras coisas mais, até que ela se torne uma água mais pura possível para que vá para as casas, né? Lógico que da casa, da estação até chegar às nossas casas, ela vai passar por encanamentos, às vezes por algum lugar onde o cano esteja com alguma perfuração. Então, por isso que a água, mesmo chegando à nossa casa, deve ser filtrada para que a gente tenha uma água mais limpa possível, tá? Então ela é tratada e depois distribuída para as residências, para os bairros, enfim. Então precisa ser tratada a água. Bom, infelizmente esse é um serviço que nem todo mundo tem. Nós temos aí 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada, gente. Nós estamos vendo aí imagens aqui do Brasil, né? Uma criança ali bebendo uma água, a outra senhora ali com uma outra senhora e uma criança lavando a sua louça
né, num açude. É muito comum isso acontecer principalmente no norte e no nordeste do país ainda, que são lugares onde esse acesso é menor ainda. Vocês estão vendo uma imagem aqui do lado embaixo. Nessa imagem embaixo você tem ali duas crianças numa porta e do lado um esgoto a céu aberto, numa região onde as pessoas aqui em São Paulo não tem nem esgoto e nem água tratada, infelizmente. Então nós temos aí um mapa que vocês já viram em alguma aula anterior, onde mostra que no norte só 57% das pessoas é abastecida com água tratada. Nós que moramos aqui no sudeste, nós temos 91%. Praticamente aqui no sudeste, para cada 10 pessoas, uma não tem água tratada. Mas lá no norte, é quase que para cada 10, 5, 6 tem, 4 ou 5 não tem. E no nordeste também bastante, ainda necessita muita melhoria, só 73%. O ideal seria que todos nós, brasileiros, tivéssemos acesso à água potável, porque isso faz parte de uma legislação da Constituição do nosso país que nós deveríamos ter, né? Mas infelizmente não temos. Outra coisa é o tratamento do esgoto. Por que o esgoto tem que ser tratado? Você imaginou se todas as necessidades, todo o esgoto das casas não tivesse um destino correto, um lugar para ser jogado? Todas as casas necessitariam ter fossas. Mesmo assim, será que daria conta, né? Visto num bairro que a gente mora aí, onde tem muitas casas próximas? Mas existe então o tratamento de água para quê? De esgoto para quê? Para que todos esses resíduos sejam colhidos, levados para uma estação. Ali nessa estação, parte desse material tratado então vai ser decantado, ficando uma parte de lodo. Esse lodo ele pode ser usado na agricultura, em alguns lugares como adubo. E o resto da água que sai dali é utilizada como água de reuso, que é levada em carros-pipas para lavagem de ruas, de praças, né, pós períodos de feira, enfim. Então, é importante que tenhamos o tratamento do esgoto. Infelizmente, 48% da população brasileira não tem coleta de esgoto, muito menos esgoto tratado. Então aí os números mostram que 74 milhões de brasileiros não possuem um serviço adequado de coleta do esgoto e 103 milhões não têm esgoto tratado. Isso faz com que as pessoas tenham muitas vezes, em muitos bairros, o esgoto a céu aberto, causando doenças, então diarreia, verminose, principalmente em crianças, o que aumenta não só as doenças infecciosas em crianças e pessoas mais idosas também, mas causa uma grande mortalidade infantil nessas regiões onde não existe um tratamento correto de esgoto, nem coleta nem tratamento. Infelizmente, essas imagens aqui, essa imagem de baixo é daqui de São Paulo, né? Então nós temos ainda muito que melhorar nesse sentido. O Brasil ainda, infelizmente, é um dos países que tem um dos piores saneamentos básico do mundo. Bom, o terceiro serviço seria a drenagem das chuvas em áreas urbanas. Em áreas urbanas por quê? Porque são bairros onde, se a água de chuva não for coletada, não for drenada, você tem um grande risco de ter o quê? As famosas enchentes. E a gente sabe quanto isso também causa de prejuízo, né? Porque ali também aumenta a chance de proliferação de doenças, né? Aumento de crianças que ficam doentes, enfim, porque acaba tendo aí contato com fezes, urina de animal, isso pode causar grandes problemas, além da questão dos grandes prejuízos que uma enchente pode causar quando invade um comércio, uma casa, ou até mesmo quando simplesmente bloqueia um trânsito aí, como a gente vê muito acontecer na nossa cidade. Então tem que ter um planejamento para que essa água de chuva seja drenada, a limpeza também dos córregos, bueiros, mas também a população precisa ajudar, não descartando lixo de forma inadequada, de forma incorreta. E por último, a coleta do lixo. Já imaginou, você já viu quando, porventura, né, a empresa de
coleta do lixo para de trabalhar por algum motivo, ficar com o lixo de uma semana em casa já não é uma coisa muito fácil. Mas infelizmente a limpeza urbana, os resíduos sólidos em alguns lugares nem tem tratamento, né? Então quando a gente fala do tratamento do lixo, é a coleta e o local onde esse lixo vai parar também. Então o correto não é parar em lixões, mas sim em aterros sanitários. E que uma boa parte desse lixo poderia ser reaproveitado também, reciclado. Infelizmente no Brasil, só 12% de todo o lixo é reciclado. É muito pouco. Ou seja, o lixo poderia produzir riqueza, produzir dinheiro. Aqui na nossa cidade existem algumas cooperativas que fazem isso, né? E os catadores que acabam tendo um trabalho excepcional, porque eles acabam ajudando a natureza, fazendo a reciclagem do lixo. Mas infelizmente esse serviço ainda é muito pequeno, deveria ser muito mais expandido. Bom, para vocês terem uma ideia, são 188 toneladas que são coletadas por dia no Brasil. Cada pessoa produz aí, em média, entre 1 kg a 1,5 kg de lixo. É muito lixo que as pessoas produzem, que nós produzimos por dia. E infelizmente, onde não existe a coleta do lixo nem do caminhão ali, a gente vê que em alguns lugares, alguns bairros não tem como o caminhão entrar. As pessoas vão levando esse lixo onde tem lixeiras, né, containers ali. Mas infelizmente, em muitos lugares as pessoas jogam de qualquer forma, empurra o problema para o lado do outro. E é um grande problema isso, porque jogar o lixo no terreno baldio ao lado, você está trazendo também para sua casa ratos, baratas, enfim, chances de contaminação por doenças. Alguns lugares, alguns municípios não têm aterro sanitário. Então o que eles fazem? Eles pagam para a prefeitura de outro município, outra cidade vizinha, para que leve o lixo deles. Só que um grande problema é isso, porque o cara paga para enterrar o lixo dele, não constrói um aterro sanitário, mas o outro também se aproveita porque está ganhando ali aquele valor, e em contrapartida o aterro sanitário dele vai acabar a condição de armazenamento de lixo mais cedo. E pode ser que no futuro ele precise pagar para outro. Então essa situação do lixo também é um grande problema no nosso país, infelizmente, né? Bom, para a gente encerrar, eu queria deixar claro para vocês aqui um dado muito importante, que é o seguinte: segundo os dados do IBGE, segundo o estudo mundial, aliás, para cada R$1 que você investe em saneamento básico, você economiza, ou seja, os governos economizam R$4 em saúde pública. Imagine se você juntasse R$1 por dia e cada dia, no dia seguinte, você tivesse 4 ali, porque rendeu. Essa deveria ser a nossa conta, mas infelizmente os nossos governantes preferem gastar lá na saúde e acabam não tendo o dinheiro de uma forma adequada. Então, um dado muito importante: para cada R$1 investido em saneamento, se economiza R$4 na área da saúde. Lembrando que saneamento básico se trata do tratamento da água, do tratamento e da coleta do esgoto, a drenagem das chuvas nas regiões urbanas e a coleta do lixo de todos os resíduos sólidos, como lixo hospitalar, lixo industrial, todo tipo de lixo, tá? Então é isso, pessoal. Dessa forma a gente vai finalizando aí, falando um pouquinho mais sobre o saneamento básico, que precisa melhorar muito, muito aí do nosso país. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.